Shalom, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Alexandre Furlan. No vídeo de hoje vamos estar falando aqui sobre a carta aos Hebreus. É uma carta escrita ao povo judeu, o povo que sempre conviveu com o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Muita gente acha que o Novo Testamento foi escrito em grego. Eu já falei isso aqui no vídeo anterior, que Lucas, o médico Lucas, que escreveu o livro de Atos e o Evangelho de Lucas, foi descoberto que ele era sírio, e a língua falada pelos sírios é o aramaico, e ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos a Teófilo, que era um sacerdote judeu. Então jamais ele escreveria em grego. Vimos também que foi descoberto o Evangelho de Mateus em hebraico, chamado Shentof, e também a carta de Tiago foi escrita às 12 tribos da dispersão, 12 tribos judaicas, como ele ia escrever em grego. E também a carta aos Hebreus. Não acredito que quem escreveu a carta aos Hebreus escreveria em grego, sendo que estava sendo direcionada ao povo judeu. Então muitos teólogos acreditam que o Novo Testamento original foi escrito em hebraico e aramaico, não em grego. Aí fizeram lá uma cópia, traduziram para o grego, e por isso que a gente acha muitos erros. E alguns versículos tendenciosos à base da fé católica, que é a Trindade. Então nós vamos estar lendo aqui a carta aos Hebreus, dentro da regra correta de interpretação, onde eu não posso falar o que eu penso, onde a Bíblia vai responder todas as questões. Então eu vou estar lendo aqui, acredito que um vídeo só eu não vou conseguir fazer. Esse vídeo, a carta aos Hebreus, é um único vídeo. A gente vai precisar de 2 vídeos. Então, terminando esse vídeo, você digita no YouTube Capelão Alexandre, carta aos Hebreus, vídeo 2. Mas eu acho que no final desse vídeo já vai estar lá a telinha do vídeo 2 deste. Então diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Quando fala Deus aqui, é Yahweh ou Yahvé, o Pai, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus, o Pai, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem ou através de quem fez também o mundo. Então, nós temos no Evangelho de João, um versículo parece ser contraditório, porque lá em João 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo se referindo a Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas são 2 deuses? Então, eu gostaria que os irmãos entendessem que essa palavra Deus ela foi mal traduzida na Bíblia. Então, quando você entende que Elohim não significa Deus, e sim um ser com atributos de poder, e que El Shaddai significa Elohim Todo-Poderoso, que todo o poder emana desse El Shaddai, que no caso é o Pai, aí você consegue entender por que a Bíblia fala sobre vários deuses. Quando eu falo deuses, você vai ver o Pai sendo Deus, Jesus sendo Deus, os anjos sendo Deus, Satanás sendo Deus, quando o apóstolo Paulo disse que o Deus deste século cegou o entendimento da humanidade. E você vai entender por que Jesus em Mateus 10, 33 e 34, em João 10, 33 e 34, quando ele diz, eu e o Pai somos um, em João 10, 30, ele continua, ele fala, você está dizendo blasfêmia. Aí Jesus vai dizer, por que vocês estão dizendo que eu disse blasfêmia? Sendo que na própria lei de vocês diz, eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Ele está citando Salmos 82, versículo 6. Então, e Jesus continua em João 10, 33 e 34. E se a vossa lei chamou deuses aquele a quem a palavra é dirigida, e vocês dizem que eu disse blasfêmia porque eu disse sou filho de Deus? Então, Jesus, por ser filho de Deus, ele também é um Deus. Por isso que no Salmos 82, versículo 6 vai dizer, que nós também somos deuses, mas na condição de filho de Deus. Então, em João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Ele, o verbo, Jesus, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele. Em várias traduções da Bíblia, você vai encontrar todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E em algumas traduções você vai encontrar e todas as coisas foram feitas por ele. Qual que é o certo? O certo está aqui, nós acabamos de ler. Né? Constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem ou através de quem fez também o mundo. Vamos lá, versículo 3, Hebreus 1, versículo 3. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Então, Jesus, né, é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem do seu ser. Porque o Pai, ele é Espírito. Ninguém nunca viu ele, nem pode ver. Mas você quer ver Deus? Você olha para Jesus. Por isso que aqui vai dizer, ele é expressa imagem do seu ser. É a mesma coisa quando Paulo diz em Colossenses 1, que Jesus é a imagem do Deus invisível. E aí quando é perguntado em João 14, Filipe pergunta, mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus, estou tanto tempo contigo, não tendes me visto? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Credes pelo menos pelas obras. Entendeu, irmãos? Então a Bíblia tem uma regra. A gente pode pegar lá, João 10, 30, eu e o Pai somos um, aí cria-se a doutrina do unicista, que só existe uma única pessoa. Aí quando você vai em João 17, Jesus está orando ao Pai, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, eles em mim e eu em ti em unidade. Então não é porque Jesus e o Pai é a mesma pessoa, ou existe uma trindade, ou existe uma unicidade. Não é, irmãos. Então a Bíblia tem uma regra. Isaías 28, versículo 9 e 10. Deus pergunta, a quem eu darei o conhecimento? A quem ensinaria a doutrina? Crianças? Ao desmamado do leite? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, a Bíblia tem que responder a Bíblia. Nós não podemos falar o que pensamos. Né? E nós não podemos também criar doutrina em cima de um versículo ou dois versículos, eliminando os outros. Não dá. Né? E a Bíblia não se contradiz. Se a Bíblia é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, e a Bíblia diz em 2 Pedro 1,20 que a primeira coisa que nós devemos saber é que nenhuma profecia é de particular interpretação. E a palavra também diz que aquele que falar, fale segundo os oráculos de Deus. Então nós não podemos acrescentar nem tirar, e nem falar o que pensamos. Deixa a Bíblia responder todas as questões. Não entendeu o versículo? Vai em outra versão da Bíblia. De repente lá vai estar diferente, igual Atos 20, 28. Na maioria das Bíblias está escrito assim, porque Deus nos comprou com o seu próprio sangue. Aí cria-se a doutrina do unicista. Mas você vai para a Bíblia de Jerusalém, e várias outras Bíblias, está escrito em Mateus, em Atos 20, 28. Porque Deus nos comprou com o sangue do seu próprio Filho, que é o certo. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por mim e por você no Calvário. Então, vou repetir, Hebreus 1, versículo 3. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas. Então Jesus vem, faz o sacrifício por mim e por você no Calvário, e se assenta à direita da majestade nas alturas. Aí quando, lá em Atos 7, quando Estevão está sendo apedrejado, ele vê o céu aberto, ele vê a glória de Deus e vê Jesus de em pé à direita de Deus. Então não existe unicidade e não existe trindade. Existe o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele é Espírito. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele. Aí daí você vai entender 1 João 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos é o que vos anunciamos. É a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E o Espírito Santo, eu peço para você assistir o nosso vídeo, Espírito Santo de Deus. E eu também fiz um vídeo também muito legal para o irmão Esdras, do canal Vai na Bíblia, que ele falou dessa doutrina, né, do Espírito Santo, e aí eu refutei ele nesse vídeo, ficou muito bom também. Tá bom, irmãos? Então assim, a gente tem que interpretar a Bíblia com a própria Bíblia, não falando o que pensamos. Então, versículo 4, Hebreus capítulo 1, versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Irmãos, entenda isso, o próprio Jesus disse em Apocalipse 7,14, eu sou o princípio da criação de Deus. Paulo também disse isso em Colossenses 1, que ele é o primogênito de toda a criação. Então a Bíblia fala que Jesus estava no seio do Pai. Como assim no seio do Pai? Quando Deus ele cria o homem, ele poderia muito bem ter feito a Eva do pó da terra, assim como ele fez o homem. Mas por que Deus tirou a Eva de dentro de Adão?
para a gente entender que Jesus saiu de dentro do Pai, irmão. Por isso que ele é o filho unigênito do Pai. E ele é o primogênito dentre muitos irmãos, entendeu? Não. Pois a qual dos anjos disse jamais, Deus falando, tu és meu filho, hoje te gerei. Isso está nos Salmos. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Jesus é o Filho de Deus. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, irmão, Jesus é digno de adoração? Claro que é. Ele é nosso Rei, nosso Senhor, nós devemos nos prostrar diante dele, adorá-lo. Entenda isso. O rei Davi, ele tinha vários filhos. Quando o rei Salomão assumiu o trono, os outros irmãos de Salomão tiveram que se prostrar diante dele e chamar ele de meu Senhor. Então Jesus é nosso irmão, mas ele também é o nosso Senhor, ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Hebreus 1, versículo 7 agora. Ora, quanto aos anjos, diz, quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo? Mas do Filho diz, o teu trono, ó Deus. Jesus é Deus? Claro que ele é Deus. Se eu sou um peixe, eu tenho um filho, meu filho vai ser peixe. Se eu sou Deus, meu filho é Deus. Por isso que Jesus vai dizer em João 10, 33 e 34, quando querem apedrejar ele, Jesus diz, mas por qual boa obra vocês querem me apedrejar? Aí ele, por nenhuma boa obra, porque você diz blasfêmia, querendo se fazer Deus. Aí Jesus diz, mas na vossa lei não está escrito, vós sois deuses? E se a lei chamou Deus aquele que é a palavra dirigida, e vocês querem me apedrejar porque eu disse sou filho de Deus? Ele está citando, irmãos, ali em João 10, 33 e 34, Jesus está citando os Salmos 82, versículo 6, onde o próprio Deus diz, eu disse, vós sois Deus e todos vós filhos do Altíssimo. Então, Jesus é Deus na condição de filho de Deus. Agora, o Criador, o El Shaddai, esse é o Pai. Aí você vai entender porque Jesus disse, eu subo para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Jesus disse, eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus dizia, eu não falo nada de mim mesmo, eu falo aquilo que eu ouço o Pai falar comigo. Jesus também dizia, eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então a gente precisa acreditar, irmão, no que a Bíblia diz. Perguntaram para Jesus, mestre, quando será o fim de todas as coisas, a sua volta? Ele diz, nem eu sei, nem os anjos, só o Pai. Em Atos 1 ele repete, ou quando ele está ascendendo aos céus, mestre, quando será? Só o Pai compete saber tempos e estações. Ou você acredita no que a Bíblia diz, ou você acredita na tradição religiosa. Hebreus 1, versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, está vendo? Jesus é Deus na condição de filho de Deus, mas ele também tem um Deus. Foi o que ele disse. Eu subo para o meu Pai, e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Quando que Jesus foi ungido? No batismo. O céu se abre, o Espírito de Deus desce sobre ele em forma corpórea como pomba. E aí a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Só que lá na cruz, quando os pecados estavam recaindo sobre Jesus, o que ele disse? Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, meu Deus, por que me desamparaste? Ou me abandonaste em algumas traduções. Porque como o Espírito Santo não habita em meu pecado, e naquele momento os pecados do mundo inteiro estavam recaindo sobre Jesus lá na cruz, aí o Espírito que havia descido sobre ele no batismo se retira. Essa é a verdade bíblica, irmãos. Só que, infelizmente, você está contaminado com a tradição religiosa. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 8,6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Mas o povo não quer acreditar no que a Bíblia diz. Mesma coisa quando Jesus diz em João 17,3. Orando ao Pai, ele diz, Pai, e a vida eterna é esta. Então está envolvendo vida eterna, irmãos. Que te conheçam, Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, ou Messias, o ungido a quem enviaste. Então a vida eterna está em você crer que Deus é o Pai e que Jesus é o Messias, é o ungido. Por isso que a salvação vem dos judeus. Compre esse livro, irmãos. Você vai ser liberto. O livro custa R$50, já incluso o frete. Vai com um DVD de brinde. Chega na sua casa. É bom que você ajuda o nosso ministério também. Depois no final do vídeo tem o telefone, tem na descrição também. Só pedir pelo zap, passar o endereço direitinho que chega na sua casa. Hebreus 1, versículo 10 diz, e tu, Senhor Deus, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, os céus e a terra, mas tu permaneces. Aí vem o testemunho de Jeová, né? Que a gente vai viver aqui na terra. Não vai, irmão. Lá em 2 Pedro diz, 2 Pedro 3 diz, que assim como um dia esse mundo foi destruído pelas águas, ele está condenado ao fogo. Né? Se você entendesse como aconteceu o dilúvio, a Bíblia diz que
quando Noé entra na arca, né, 7 dias a porta se fecha, 7 dias depois, diz que as águas das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Então, assim como a água veio do centro, debaixo da terra, nós sabemos que tem uma imensa quantidade de lava vulcânica no centro da terra. E assim como aconteceu, né, da água subir e cobrir toda a terra, assim vai acontecer, né, no fim de todas as coisas. Mas isso vai ser só no final do milênio. Primeiro, né, Satanás vai ficar preso durante 1000 anos. No final do milênio, ele vai ser solto por um pouco de tempo, vai voltar a enganar, né, as nações. E aí vai acontecer isso. Vai acontecer o que está lá em 2 Pedro 3. Que assim como um dia esse mundo foi destruído pelas águas, ele está condenado ao fogo. E aí vai acontecer aquela parábola do rico e Lázaro, né? A nova Jerusalém celestial vai descer do céu e vai parar e vai ficar um grande abismo entre esse planeta Terra, que vai virar um imenso lago de fogo e enxofre, onde as almas dos ímpios vão ficar aqui, né? E não vai conseguir nenhum subir nem outro descer. É a parábola do rico e Lázaro. E o interessante é que quando o rico está lá no lugar de choro e tormento, ele pede ao pai Abraão, deixe que Lázaro vá à casa de meu pai e avise meus irmãos para que não venham para esse lugar de tormento. A resposta do pai Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos tivesse como vir aqui, eles iam se arrepender. Aí repete de novo: eles têm Moisés e os profetas. Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, nem que um morto ressuscite, eles irão ouvir. Então, no dia do juízo, o que vai ser usado? Vai ser a lei e os profetas, irmãos. O que é a lei e os profetas? A Bíblia. Moisés e o restante dos profetas. Vamos lá, Hebreus 1, versículo 12. E qual um manto os enrolarás? Está falando aqui, vou repetir o 11, vamos lá. Eles perecerão, céu e terra, mas tu permaneces, e todos eles como roupa envelhecerão. E qual um manto os enrolarás? E como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Mas a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Deus falando com quem para ele sentar à sua direita? Deus, o Pai, falando com o Filho dele, com Jesus. O interessante é que em Mateus 22, Mateus 22, isso, Mateus 22, no final de Mateus 22, ali Jesus faz uma pergunta para a liderança religiosa, né? Aí Jesus faz a seguinte pergunta: quem vocês dizem ser o Cristo? Filho de quem? Aí eles respondem: filho de Davi. Aí Jesus vai fazer uma pergunta para eles: mas não está escrito no livro dos Salmos, Davi dizendo pelo Espírito: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita enquanto eu coloco os teus inimigos como estrado para os teus pés. Aí Jesus continua: se Davi chama o Cristo de Senhor dele, como é que ele pode ser filho de Davi? Aí eles ficam mudos. Aí em Mateus 24, interessante, Mateus 23, desculpa, Mateus 23, interessante, que começa assim, depois de Jesus ter falado essas palavras: os escribas e fariseus, a liderança religiosa, se assentaram na cadeira de Moisés. Tudo quanto eles vos disserem, ouvi e obedecei. Mas não façais como eles fazem, porque dizem, mas não praticam. Isso na nossa Bíblia. Nesse evangelho de Mateus em hebraico, já está escrito assim, Jesus falando: os escribas e fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Tudo quanto ele, Moisés, vos disse, obedecei e fazei. Mas tudo quanto eles vos disserem, não façais. Olha só, aí você continua lendo Mateus 23. Aí você vê qual versão que está certa. Se é o Mateus em hebraico, ou esse Mateus 23 mandando você obedecer tudo que a liderança religiosa manda você fazer. Então vamos lá. Hebreus 1, versículo 13. Mas a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, irmão, é isso que você vai ver em Apocalipse, né? Quando João se prostra aos pés do anjo. Aí o anjo diz: não faça isso, eu sou conservo teu e de teus irmãos. O apóstolo Paulo diz: você não sabe que nós haveremos de julgar os anjos? Então, os anjos não deixam você se prostrar diante dele. Anjo não deixa. O interessante é que quando Moisés chega na sarça, tinha um anjo lá na sarça e diz: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu está pisando é terra santa.
E aí Moisés chama aquele anjo